Boa noite, queridas chamas gêmeas. Tudo bem? Ninguém nem moveu a boca para falar pelo menos boa noite. Eu estou vendo vocês, Posso não estar escutando, mas eu estou vendo. Aí a gente fala boa noite, fica todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Manda um sinal assim de fumaça, manda beijo, faz coração. Isso aí. Vamos botar mais frequência amorosa nesse campo, chama gêmea. E aí? Como está o nível de magnetismo da sua união sagrada? Como você já está sendo magnética? Você entende como funciona todo esse movimento e como, de fato, o plano perfeito da luz é que algumas almas ascensionais, não vou dizer que é a grande maioria, e nem vou dizer que são muitas, porque, de fato, não são muitas que vão conseguir o grande, imenso feito de ter uma vibração compatível com a união. Mas o que seria ter uma vibração compatível com a união sagrada? Nesse movimento todo feito no processo ascensional, primeiramente, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa 23ª jornada de alinhamento espiritual e energético, onde estamos integrando, alquimizando as energias feminino e masculino, no conhecido casamento alquímico, trabalhando em todo este modelo criado pela fonte criadora do que seria o núcleo de um ser sagrado, onde vivenciar na humanidade um nível de iluminação desse é, de fato, um projeto muito robusto, ainda mais que nós temos muitas crenças muito limitantes que sempre nos colocam num lugar de que nós, como humanos, não podemos ser iluminados. E o amado Mestre Jesus veio aqui para mostrar que isso é possível. Ou seja, tornarmos-nos ao mesmo tempo humanos e também iluminados espiritualmente. Durante esse percurso, você é desafiado a conhecer a verdade de quem você é. E quando você encontra o seu amado divino masculino ou divina feminina, a sua polaridade oposta, o seu complemento divino, você começa uma jornada de se autoconhecer. A jornada de autoconhecimento que as chamas gêmeas enfrentam e passam e desfrutam, ela é uma jornada diferente de quem faz uma jornada de autoconhecimento sem conhecer o seu complemento divino. Eu não posso dizer que é igual ou similar, porque é bem diferente. Porque você é ancorada em todos os lugares doloridos e de memórias que não são você. Você vai ancorando um por um ali para você ir se desfazendo, se desprendendo. E é um processo, de fato, muito mais profundo, porque neste encontro vocês ativam o núcleo da existência, o ponto primordial, o estado primordial, aquele princípio criado pela fonte. E durante esse percurso, a parte que está desperta para o vínculo, ela vem buscando se encontrar e vai tendo várias surpresas nesse percurso. E quando você já está num
determinado momento da jornada, onde você se encontra de fato, tudo se alinha. Magicamente. Tudo se alinha. Aquela saudade, ainda que esteja em separação, ela se acalma. A perseguição, ela é substituída pelo seu brilho. Você não persegue, você brilha. E onde você brilha, você é encontrada. Você se torna uma vibração inteira de amor. Você se torna uma vibração inteira de amor. Não que você precise de alguém dentro do paradigma da terceira dimensão para te completar. Não é sobre se completar, é sobre se integrar. É sobre integração. É sobre estar alquimizada com a mesma energia e fusionada. Durante esse percurso, vale lembrar que esses desafios, eles acontecem de toda forma para você. Quando a gente fala, por exemplo, que você se torna uma vibração inteira de amor. Como é que isso ressoa em você? Ainda existe alguma resistência a ser amor? E ser amor não é com seu cachorrinho que te persegue, que te lambe todo dia, que te adora. Não é com seu animal de estimação. Não é com Cláudia Sofia, que te abraça, que te ama e quer você brilhando cada vez mais. Não é com quem está aí do seu lado te apoiando. É com aquela pessoa mais difícil. Aquela mais desafiante. Aquele desafio plantado pela luz na sua vida para você saber se você já está vibrando completamente na frequência do amor ou não. Ou se, desafiada por alguma injustiça vivida, você manifesta naquele momento a justiça dos homens. Ou você manifesta o amor. Lembre-se, os paradigmas e os níveis de consciência a que uma chama-chama precisa chegar, elas se diferem dos conceitos que nós aprendemos. E muitas vezes, algo que você faria dentro de um lugar que você acredita ser justo para você, para uma chama gêmea, o nível de consciência deve suplantar e você deve amar a despeito do que esteja sendo manifestado na sua vida. É difícil integrar isso, sim. É desafiante, porque o nosso sistema de crença, ele busca autodefesa. Ele busca autodefesa. E o amor busca cooperação. O amor busca doação. O amor busca paciência, compreensão. O amor é uma energia, se podemos chamar assim, o mais poderoso que se pode manifestar é a frequência do amor. A frequência do amor, ainda que pareça que você está perdendo, você está ganhando quando você escolhe o amor. Quando você escolhe o amor, você se torna uma frequência tão poderosa que aquilo que parecia uma injustiça se torna presentes espirituais para a sua vida. E mais do que isso, quando as suas atitudes, você se torna essa frequência do amor, você entra em ressonância com a fonte criadora. Esse uno com o todo que falamos, onde não existe separação. Você se torna uma frequência inteira. E é nesse ponto que a união da chama gêmea começa a magnetizar. Enquanto existir desafios, enquanto existir julgamento, enquanto existir aquele lugar de olhar para o outro, talvez com uma certa raiva ou com uma certa
indiferença em certos momentos, ou seja o que for que não esteja na frequência do amor, é porque ainda existe trabalho a ser feito. Quando você começa a magnetizar a união, é quando essa frequência ela já alinhou coisas no seu mundo externo, onde a magia se manifesta de uma maneira, e você vive reinterpretando todos os caminhos que você fez até então. E por falar em reinterpretar esses caminhos, hoje, ao contrário do que nós podemos pensar da limpeza que será feita, esta limpeza será feita com a energia magnética do amor. Talvez você pense, as pessoas que em determinado momento da minha vida me usaram emocionalmente, fisicamente, ou coisas que eu vivi que eu não merecia ter vivido ou ter passado por estar vivenciando situações kármicas. Às vezes, me deitei com pessoas que não tinham nada a ver comigo, ou coisas que aconteceram, por isso as mulheres carregam essa culpa quando começam o seu despertar espiritual, por muitas vezes ter vivido situações sexuais, que hoje ela olha e fala, para que eu fiz aquilo? Onde que eu estava com a minha cabeça? Como é que eu estava me alinhando com aquilo ali? Porque quando você tem a conjunção carnal com uma pessoa, você entra em ressonância em todos os níveis, emocional, mental, espiritual, físico, é uma conjunção, se torna uma só carne. Então, muitas vezes, situações kármicas do outro, ela entra em fase com você, fazendo com que coisas que já estavam mais ou menos resolvidas venham de volta, se manifestem novamente. Então, a gente que está nesse caminho espiritual e observando tudo que os mestres têm nos trazido de ensinamento, temos entendido que toda essa questão cultural, da liberdade, na verdade é uma grande escravidão. É uma imensa escravidão. Todas as vezes que você se deita com alguém, que você tem conjunção sexual com uma pessoa, você está se escravizando com o mesmo nível de escravidão que ela tem. Então, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? A energia sexual é uma energia extremamente poderosa, e conscientes disso, os seres da não-luz, negativados, que ainda tentam, nos seus últimos estertores, manter o comando de todo esse planeta, eles, por saberem disso, conscientes disso, eles fizeram com que o sexo se tornasse torpe, com que o sexo se tornasse algo sujo. Eles sujaram a divindade do sexo. Se o sexo não for divino, ele é sujo, ele é torpe, ele é vazio e ele rouba a essência do ser. O sexo divino é a grande plenitude da criação. Quando ele é divino, consciente e divino. E todas essas culturas do sexo livre, da liberdade sexual, e de uma ideia ainda corrompida por essas forças nefastas sobre uma visão do sexo ainda muito animalesco, também é uma estratégia da não-luz. Que quanto mais aterrado e torpe, mais eles cocriam a maldade. Mais eles cocriam as sombras. Não estamos falando aqui de moralismos, estamos falando de coisas muito mais profundas do que isso.
E essa escravidão a que as pessoas das mais simples, as mais abastadas e ricas vivem hoje, com uma hiperestimulação desse chakra, promoveram 8 bilhões de pessoas, das quais uma pequena quantidade delas tem propósito de estar aqui. Estão aqui recriando todo essa linhagem escura e continuando e propagando e promovendo. E por isso, pobreza, as diferenças de classe, todos esses desajustes que vivemos têm como núcleo este golpe dado para transformar a energia sexual em perversão. Perverter a energia sexual é um plano dos seres nefastos para manter a prisão. Então, liberdade da mulher de viver a liberdade sexual também é um golpe. Também é um golpe. Porque a mulher se sente livre quando ela está sendo amada plenamente. E ela pode viver a sua sexualidade confiando em quem está com ela. Quando não existe esse vínculo, não entra em fase e não cria a linhagem do amor sagrado. Cria mais e mais linhagens escuras, promovendo toda a desordem que nós vivemos. Estar aqui hoje, nesse segundo dia, e poder rememorar as histórias que você viveu, não mais para se arrepender ou se culpar. Você já saiu desse estágio. Você não está mais aí. Mas para amar a essas pessoas. Cada uma delas que tenha passado pela sua vida. Cada uma delas. Até aquelas que você nem se lembra, ou que não lembra o nome, ou que passou muito tempo, ou que viveu uma época da sua vida onde você acreditava nessa liberdade. Eu vivi isso. Você vivia situações que era natural viver dentro daquele conceito cultural. E poder hoje limpar da sua energia, se despedir. Nós já fizemos isso algumas vezes aqui. E os mestres hoje nos disseram que nós temos uma outra ressonância, estamos numa outra linha de tempo, onde esses fragmentos ainda estão interferindo na união. Ou seja, eles ainda estão interferindo, impedindo que você se torne plenamente amor. E para se tornar plenamente amor e ser magnética, magnetizar a sua união, é muito simples percebermos quando alguém não está preparado para a união. O que ela escreve é só lamento. Ela está o tempo inteiro falando, agora eu vou fazer isso, porque o outro não quer nem saber de nada. Não está no amor. O amor não é assim. O amor pleno, sagrado, a que você é convidado a chegar, se você tirar a crítica, o julgamento, você já vai dar um grande salto para exercitar o amor. Porque o amor também é exercitado. E é uma escolha. E quanto mais você escolhe o amor a cada desafio, mais ele se torna uma vibração poderosa em você, que tudo cocria, que tudo se alinha, tudo, literalmente tudo se alinha. Por que as pessoas não vivem assim? Porque as pessoas não são almas ascensionadas, ascendentes, que estão aqui chamadas para vivenciar um plano da luz, como você. Não se compare. Você foi escolhida para estar vivenciando isso aqui. Você foi preparada. Sua vida foi preparada. Você tem sido guardada para estar aqui. Tudo com você funciona em níveis diferentes. Não entre
no pensamento Matrix, não entre nos antigos paradigmas em nenhum aspecto. Seja amor em todas as suas atitudes. Aquele amor, aquele que Jesus falou, quando alguém der um tapa na sua face, vire a outra. Se tornar a plenitude do amor é cessar a guerra. Quando alguém não bate de volta, simplesmente dá a outra face, ele cessa a guerra. Ele termina com a guerra. Ele sai de uma linhagem escura e ele promove a linhagem do amor. O amor é um desafio para o humano. O humano está sempre escolhendo o ego, que tenta se defender, que não quer ser injustiçado. Se sente um grande injustiçado. Todas as injustiças que os ascendentes vivem são portais para a sua iluminação. Se você está vivendo uma situação de injustiça hoje, você não deve combatê-la com o paradigma da terceira dimensão. Se você fizer isso, você vai estar perpetuando o mesmo movimento, a beligerância, a guerra. Isso vai atrapalhar seu processo de iluminação. Níveis de consciência. Já falamos disso aqui. Numa palestra do Trigueirinho, citamos uma vez, quando ele foi perguntado: nós devemos colocar as pessoas na justiça quando acontece alguma coisa? Eu devo colocar alguém na justiça? O Trigueirinho falou: níveis de consciência. Depende de onde você está. Níveis de consciência. Claro que existem situações pontuais que precisam ser avaliadas. Não é para a gente colocar tudo dentro de um bolo e achar que é tudo igual. Mas níveis de consciência. E ele ainda deu o exemplo de São Francisco de Assis, se eu não me engano. Estava correndo, saindo de um lugar, veio alguns salteadores vindo para saqueá-lo. E quando ele chegou para eles, ele falou: não, vocês vão adquirir mais carro, não precisa me roubar não, toma para vocês. Foi entregando. Rouba não, toma, estou dando para vocês. Níveis de consciência. É muito desafiante se tornar a frequência do amor. Por que as chamas gêmeas não se unem? Chamas gêmeas só se unem na frequência do amor. Do amor puro. Quando você vibra, tudo em você vibra no amor. Tudo em você vibra no amor. E esse amor é transbordante, magnético. Transbordante, magnético e multiplicador. Esse passo que daremos hoje é um grande salto que daremos. Amar tudo e todos que passaram na nossa vida. Principalmente aquelas pessoas que nós tivemos fusão sexual. Uma a uma. Você não precisa se lembrar. Mas se você se lembrar, ótimo. Você vai ter a oportunidade de dissolver esse elo sombrio que ainda está te entrelaçando com aquela energia. E ao fazer isso, os saltos que você vai dar vai te tornar cada vez mais na frequência do amor. A frequência da união é a frequência do amor. Talvez o bloqueio que você está enfrentando seja fase energética com algumas dessas pessoas que passaram na tua vida. Talvez seja ressonância. Hoje nós vamos tratar os encontros, as fusões sexuais desta vida. Desta vida. No decorrer das jornadas, outras limpezas multidimensionais serão feitas. Mas hoje nós vamos purificar mais ainda o nosso campo, o nosso útero,
nosso Merkaba, tudo em nós vai vibrar no amor. Vamos escolher o amor. Vamos soltar todas esses fragmentos, essas formas de pensamentos que ainda estão aí ocultando o brilho intenso do amor que você é, não deixando que você brilhe mais intensamente no amor. Talvez seja apenas uma pessoa, duas, sei lá a quantidade, não é importante, você sabe. E talvez você nem não saiba nada, talvez você precise se lembrar, você só precisa se abrir para amar todas as pessoas que passaram na sua vida. Todas elas. Aquele ex-marido complicado, aquela ex-mulher, aquele ex-marido violento, né? Violento, ou aquela pessoa violenta que te violentou. Aquela pessoa que não fez com você o que você merece, quer te tratar com amor e com carinho. Aquela pessoa que foi levada pelo sexo torpe, vil, que a cultura ainda acredita nesse sexo violento, quanto mais... E os mestres têm nos falado da sutileza do sexo sagrado, do toque, dos pequenos toques, do sutil, de como tudo ganha um novo movimento. E se você talvez tenha alguma disfunção nesta área, se para você só funciona coisa muito... talvez tenha aí alguma disfunção, algum entrelaçamento energético que te deixou ainda com essa energia masculina primitiva. Porque o sexo não precisa ser primitivo, torpe, decaído e vil. Foi isso que nos ensinaram. O sexo, para ser bom, ele tem que ser aquela coisa. Isso tem gerado toda sorte de desajustes emocionais, mentais e físicos, onde a perversão faz com que criam-se mais e mais lugares para que as pessoas fiquem ali vibrando na perversão sexual. Principalmente em São Paulo, grandes centros, tem muitos lugares que as pessoas vão para usufruir da perversão sexual. Os artistas promovem a perversão sexual. Entendem o sexo como algo pervertido e tem que ser pervertido, porque se não for pervertido, não é sexo. E o sexo é sagrado. É a fusão do amor. É o entrelaçamento de duas forças opostas que se encontram num amor puro, onde o sutil, onde as forças superiores entrelaçam esses seres, num toque, onde a vibração do corpo inteiro vibra no gozo e no prazer de se fundir, e não necessariamente uma fricção excessiva que faz com que as mulheres muitas vezes fiquem passando mal num ato sexual. Ressignificar o nosso olhar, trazer um entendimento mais expandido e evoluído sobre o sexo sagrado, a sexualidade sagrada, é dar um salto de consciência. E para isso, nós nesse segundo dia estamos aqui, estamos fazendo o movimento da fusão alquímica. E pode ser que tenhamos ainda tantas crenças em nós. Eu mesma, nos últimos dias, né, por estar aí há um mês de me encontrar com o meu divino masculino, fiquei também com vários pensamentos sobre esse encontro. E através de uma sessão que nós fizemos, os mestres foram nos trazendo o entendimento sobre o sexo sagrado. E como é este olhar e este modo e essa operação que traz um fluxo de amor tão divino que nunca experimentamos.
Você está sendo desafiada para olhar para você e para suas próprias crenças hoje. E se abrir para que o amor cuide de cada parte que ainda destoa. Não adianta discursos de libertinagem, de libertação. A mulher, quando ela não confia em quem ela está, quando ela não tem aquela plenitude do amor e da confiança, ela se sente usada. Ainda que negue, ainda que venha um discurso, lá no centro do ser, isso não completa um feminino. O feminino se completa e se solta para ser esse portal do amor que ela é, quando ela tem confiança no seu protetor, quando ela tem essa confiança no outro. E nós vamos hoje limpar tudo que não ressoa com o amor. E fazer este movimento também irá nos libertar de qualquer energia que ainda esteja bloqueando a sua jornada, a sua e da sua chama gêmea. Você vai fazer essa limpeza nesse campo unificado hoje. Por amor. Vamos então fechar os nossos olhos.